Olá, pessoal, tudo bem? Hoje iremos tratar sobre como lidar com direito, relação, norma, justiça e moral. Para essa roda de conversa, convidamos o Vitor, Olá, boa noite. a Nájila, Boa noite. a Zeni, boa noite, Andressa e a Thaís. Olá, boa noite. Para abordar os seguintes temas: justnaturalismo, positivismo e pós-positivismo. A gente vai direcionar agora a primeira pergunta para a Nájila sobre o que é o justnaturalismo. Olá, boa noite. Obrigada, Evelyn, pelo convite. E eu vou falar um pouquinho de como funciona e o que é o direito justnaturalismo. Direito justnaturalismo é uma teoria filosófica que vem desde muito tempo trazendo o direito pela igualdade, acima de tudo, respeito e liberdade para todos. O que seria o direito justnaturalismo? É a luta pelo reconhecimento de todos. Entendi. E, olá, você podia citar pra gente algum caso real de justnaturalismo? Sim, um caso real que se tem conhecimento há anos seria a escravidão, onde a lei e o direito justnaturalismo está em cima. Por quê? Porque na verdade, ele protege e procura igualdade e liberdade para todos. Então, não tem essa da escravidão, não existe esse tempo de prender pessoas por cores, por raça, e lá a gente meio que vê que eles defendem tanto a religião quanto a igualdade de cada um. Obrigada, Nádia. Agora a gente vai direcionar a pergunta para a Andressa sobre o que é o positivismo. Olá, boa noite. O positivismo é uma corrente filosófica controlou que defende a ideia que o positivismo deve ser baseado em fato observado e que a ciência deve ser a principal forma de convenção. Para complementar, vamos perguntar a Daisy sobre alguns exemplos práticos de como o positivismo pode ser aplicado. Olá. Bom, vou dar aqui alguns exemplos práticos, né? Por exemplo, acrescenta que no direito, o positivismo ele se reflete nas leis baseadas no Estado, tal como a nossa Constituição. Já na administração, vemos a burocracia funcionando com regras racionais. Porém, já na educação, o positivismo ele incentiva o ensino científico. E vale eu ressaltar que no urbanismo, temos Brasília, um exemplo, Brasília, que é uma cidade planejada de forma totalmente racial. E, por último, mas não menos importante, na política, o lema ordem e progresso mostra toda essa influência. Porém, todos esses exemplos aqui citados, de como o positivismo no meio de trabalho, ele, no entanto, é literalmente importante notar nesse ponto aqui que o positivismo ele pode ser criticado pelo fato de que ele é excessivamente rígido e ele não ele não considera, como que eu posso citar, ele não considera as circunstâncias específicas de cada caso. Uma coisa interessante que eu acho no positivismo é que ele acredita que a moral e o direito não andam juntos, né? Eles andam separados, que é o contrário do pós-positivismo, né? Que é o que a nossa Luísa Henrique vai falar logo em seguida. Vamos repassar para a Zeni para falar sobre o pós-positivismo. Zeni, você pode nos falar sobre o que é o pós-positivismo, o que ele se trata? Sim. Boa noite, né? Primeiramente, obrigada a todos pela participação, né? Da honra fazer parte desse livro, né? E o pós-positivismo, ele nada mais é como uma corrente filosófica, né? Ele atua mais como uma crítica ao positivismo, conforme os colegas mencionaram. Então, do pós-positivismo, a gente acaba olhando mais e considerando, tendo uma flexibilidade entre os valores, né? Vendo mais como flexibilizar para poder sentenciar, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que atuar em um pós-positivismo seria ter uma flexibilidade, analisando as circunstâncias, analisando de forma flexível, essa é a palavra, a questão de valores, ciclos, né?
para que assim a gente possa aí ter essa, digamos que, não só seguir as regras, mas avaliar num contexto geral, né, levando em ênfase na decisão a questão de valores e princípios, que isso é a nossa base em relação a um pós-positivismo. Sim, muito interessante o que a Zani falou, que no pós-positivismo as leis são muito mais flexíveis do que no que é o contrário do positivismo, que é tudo mais rígido, né? As leis muito mais rígidas. E Legal, detalhe. Ele, além de levar em consideração os princípios e os valores, ele ainda assim mantém a justiça e a equidade, sabe? Mantendo a norma, mas também elevando esse lado do valor, esse lado do princípio do ser humano. acho que ele também estaria como passo a passo ali com os naturalismos, por procurar a igualdade. Ele é, digamos que sim, né? Em Trabalhar mais paralelo, com vamos o dizer direito, que o direito exatamente, das pessoas exatamente, tem um pouco, né, a entender em relação ao naturalismo, né? Como a Nádia já comentou. Em relação a isso, eu tenho um exemplo aqui no Brasil, né? Que foi a relação do caso das transfusões de sangue, né? Enfim, no caso dos testemunhos de Jeová, né? Ele sabe que a lei, ela, os evangélicos, né? Tem uma lei ali que, né? Para eles, né? Que se amparam. E a questão da transfusão de sangue, né? O Supremo, né? Ele tem uma decisão em que eles não obrigam mais os evangélicos lá, da questão de Jeová, né? Dessa denominação, a fazer transfusão dos seus filhos, por exemplo, né? Então, ali eles podem escolher, né? Assinando tal documento, né? Judicialmente, recusando ali essa transfusão de sangue, né? Porque eles têm esse direito, né? E direito, de uma forma geral, defende a vida, né? Que é um direito que eu, na condição de meu filho precisasse de uma transfusão de sangue, eu iria sim autorizar, claro, lógico, né? Defendendo a vida, né? E existe esse direito que defende a vida, mas também existe esse direito lá da parte religiosa, né? Que ele pode ser recusado. Então já existe essa decisão, né? Que está definido, né? Eles podem aí recusar através de um documento, né? De uma sentença. Então, fica ali, ele atende à norma, à regra, né? Do direito à vida, mas também ele prioriza ali os valores e os princípios como dessa denominação. Todos, independente da religião, Exatamente. da raça. É isso mesmo. Então é isso, pessoal. Quero agradecer pela participação de cada um de vocês. Acredito que essas dúvidas, esse assunto vai servir para muita gente que não tem as informações, não sabe do que se trata. E é isso, obrigada. A gente Obrigada. agradece.